Você ouvirá agora uma mensagem do pastor Irineu Grubert, do Ministério MIG, e que Deus possa te abençoar, e que esta palavra permaneça em seu coração. Aleluias. Quantos receberam a palavra de Deus ontem à noite? Quantos querem continuar esse assunto hoje? Então abra sua Bíblia aí onde nós paramos. Eu acho que primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, né? Glórias ao nome de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, abra comigo, 14. Versículo 2. Diz assim: porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aleluias. E que Deus nos abençoe nessa noite por sua palavra. Queridos, ontem nós falamos a respeito de ministérios, de chamadas, de dons. Agora, se Deus tem alguns ministérios, que são 5 ministérios em Cristo, que nós falamos ontem, que Deus em Cristo, Deus deu aos homens, que são o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de mestre. São os 5 ministérios em Cristo. Nós falamos dos dons espirituais e falamos das chamadas. Agora, e como é que nós podemos fazer uma obra sobrenatural? Nem todos aqui são apóstolos, nem todos aqui são pastores, nem todos aqui são mestres, enfim, mas todos aqui que nasceram de novo são chamados para operar, ter um serviço no corpo de Cristo. E todos esses chamados, eles envolvem o quê? A levar a palavra de Deus adiante. Esse é o maior projeto de Deus. Por que é que Deus vai levar o pastor Luiz Hermínio visitar países? Vocês sabem que ele ficou importante. O ano passado, só comigo, ele foi para 4 países. Porque qual é a razão de Deus levar um homem a esses lugares? Porque ele tornou ele diferente dos outros? Não. Eu estava olhando a agenda dele, então está indo agora a mais 5 ou 6 países diferentes esse ano e novos. E vamos supor que daqui a 10 anos ele tenha completado estar em 60 ou mais países ao redor do mundo. Por que Deus levaria um homem ou uma mulher a pregar ao redor do mundo? Por causa do homem? Não. Por causa da palavra de Deus que está nele. Aleluias. Deus preparou a sua chamada e Deus preparou a vida dele para que ele pudesse dar não o que ele tem, mas o que ele tem. Então Deus encheu ele, pastor Luiz Hermínio, da palavra de Deus, e por causa da palavra, então Deus vai levar ele às nações. Tem muita gente que foi chamado para ser missionário, talvez nunca vai ir às nações, porque nunca deixou Deus encher ele da palavra. Tem pessoas que às vezes dizem para mim: pastor, ora para mim, Deus quer que eu seja um missionário ao redor do mundo. E eu falo: mas você já trabalha na sua igreja, evangeliza, obedece ao seu pastor? Não, eu lá na minha igreja é o seguinte: a minha chamada é muito poderosa, é para as nações. Não, quem não valoriza o pouco, quem não é fiel no pouco, Deus nunca vai colocar no muito. Você precisa aprender, introduzir dentro do seu espírito
as coisas espirituais que vão funcionar para o seu chamamento, para que isso funcione no corpo de Cristo, para promoção da palavra de Deus. Não é para promover você, não é para promover um homem. Toda a operação do corpo de Cristo é para promoção da palavra de Deus, porque o que abençoa as pessoas é a palavra de Deus. Agora, como é que você pode saber e introduzir aquilo que Deus tem para você? Você não pode ir num posto de gasolina e abastecer as coisas de Deus numa bomba. Agora, você pode receber de Deus diretamente o que Deus tem para a sua vida. Nós viajamos nesses últimos, de 1990 a 19 anos, que foi o tempo que eu comecei a viajar de aviões, em pregação. Só de voos, nós fizemos por volta de 4.800.000 a 5 milhões de milhas ao redor do mundo. Isso daria não sei quantas voltas ao redor do mundo. Até um dia eu vou dar uma calculada. Fora o que nós fizemos de carro. Agora, por que é que Deus pegou um camarada que morava numa cidadezinha do interior, que se Deus falasse para mim que eu estaria diante de um auditório como vocês hoje, ensinando a palavra de Deus, eu diria para Deus: olha Senhor, você está falando com o cara errado, eu não tenho condições. Eu tenho medo de multidão, eu sou uma pessoa do interior, eu não tenho teologia, como é que você vai me usar? Mas não importa, eu vou dizer uma coisa para vocês: todos vocês têm um Deus, uma Bíblia e um quarto. Então, quando Deus te deu a condição de você ser cheio do Espírito de Deus, ou você pode ser cheio do Espírito de Deus, para que você possa operar num dos dons, que é o dom de línguas. Diga comigo, dom de línguas. Nós encerramos ontem a pregação falando das operações do dom de línguas. Não são dons diversos, não. São esse dom de língua com 4 operações. E eu queria gastar mais tempo, por quê? Porque eu sei que os outros 8 dons, eles operam quando Deus permite. Eu não posso chegar para vocês e dizer essa noite, eu vou profetizar no dom do Espírito. Se eu for um profeta de Deus, eu vou no dom de profeta, não da profecia, no dom de profeta, então trazer uma palavra de um profeta. Mas o dom da profecia que é dado pelo Espírito Santo, ele não funciona quando eu quero, ele funciona quando Deus quer. Porque ele serve para a edificação da igreja. Eu não posso chegar aqui e dizer: eu tenho 7 dons que operam em mim: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, a fé, operações de milagres, e falar assim: a hora que eu quiser, se eu me virar de um lado, opera um, se eu fizer isso, opera outro. Porque esses dons, eles entram em operação quando Deus permitir. Agora, o dom de línguas, na operação de edificação pessoal, esse é para todos e em todos os momentos, aleluias, porque ele não é para edificar a igreja, ele é para edificar você. Agora, tem muita gente que quando vai orar em línguas, eles pensam que é uma guerra, né? Está lá, ora, bandara, xará, e aí tem uns que às vezes oram e até homens, quando pensam na mulher, ficam mais com essa expressão. Está orando, oh, senhor, mandará. Aí, né? Aí quando ele pensa nas suas finanças, ele... De repente vem a imagem da mulher, ele... Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. O dom de línguas não é para guerrear contra o inferno, não. O dom de línguas, ele é para quê? Para que Deus responda às suas necessidades interiores através dos mistérios de Deus. Para quando você for fortalecido no seu espírito. Nós lemos o texto.
Pois quem fala em outra língua não fala com homens,